Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre junção entre tabelas. Para que a gente utiliza junções? Perceba que cada tabela do nosso banco de dados tem a sua responsabilidade de armazenar um conjunto de informações dentro de um contexto específico. Então, no banco de dados que estamos utilizando, nesse cenário bancário, veja que temos várias tabelas: cliente, endereço, conta, banco, transação e assim por diante. A partir desse fato, o que eu teria que fazer caso eu tenha que trazer em uma única consulta informações de cliente e dos endereços em que eles residem? Perceba que a informação está fragmentada em duas tabelas. Para que eu consiga dar resposta a esse tipo de questionamento, eu tenho que utilizar as junções entre as tabelas. Então eu preparei para esse exemplo basicamente junções entre as tabelas endereço e cliente. Então, para a gente entender sobre junções, eu vou mostrar um diagrama que representa o conjunto de informações entre essas tabelas. É bem parecido com aquela teoria de conjunto da matemática. Então veja esse cenário. Eu posso ter três tipos de situações. Posso ter endereços que estejam registrados no banco de dados, que não possuem nenhuma associação com clientes. Eu posso ter clientes que não tenham endereços. E também eu posso ter endereços que tenham clientes ou vice-versa, clientes com endereço. Tudo isso a partir de configurações entre chave primária e chave estrangeira entre os registros dessas duas tabelas. Então, quando eu trabalho com junções, eu tenho que especificar qual parte desse diagrama eu quero estabelecer na minha configuração. Eu posso estabelecer basicamente 4 configurações. A primeira configuração é quando eu quero exibir apenas a intersecção entre os elementos das tabelas que fazem parte da junção. Então, nesse exemplo, seria endereços com clientes ou clientes com endereços. Esse tipo de junção eu chamo de inner join. Eu tenho o segundo cenário, que é trazer tudo referente a endereço, que a gente chama de left join. Então, é o lado esquerdo da nossa relação. Então, a partir disso, eu vou carregar endereços que não possuem clientes e os endereços com clientes, ou seja, todos os endereços. Eu tenho também a junção à direita da relação, que seria o right join. Como assim, direita ou esquerda? Quando eu for mostrar no código, eu vou explicar para vocês como que fica essa referência. Então eu tenho realmente que definir um referencial. Quem que é o elemento A, que fica à esquerda, e quem que seria o elemento B, que é o que está à direita. E por fim, eu tenho uma junção que carrega todo tipo de informação, independente se tem ou não informações relacionadas, que é o full outer join. Nesse caso eu vou trazer todos os endereços e todos os clientes. Então, como é que a gente estabelece esse tipo de configuração nas nossas consultas? Eu já estou aqui com o PGAdmin aberto e o cenário bancário já está restaurado. Qualquer coisa, eu deixei o link para o arquivo contendo o script de criação desse banco de dados na descrição do vídeo. Então basta acessar para você poder acompanhar aqui esse exemplo. Eu estou exibindo todos os registros da tabela endereço. Eu quero exibir o código do endereço, o CEP do endereço e o nome do cliente que reside naquele endereço. Tudo bem? Então, o que eu teria que fazer? Trazer o ID do endereço, o CEP do endereço e o nome do cliente. Qual que é o primeiro problema que a gente vai encontrar aqui? Quando eu for executar essa consulta, eu tenho esse erro falando que a coluna nome não existe. Por quê? Estamos trabalhando com a tabela endereço. Então, para isso, eu tenho que começar a usar as junções. Para usar as junções, vamos entender onde é que ele fica no nosso comando select. Até o momento, vimos o select com esse formato aqui. Eu faço o select a partir de uma tabela, posso informar restrições e eu posso mexer com as ordenações. As junções estão depois do select from e antes do where.
Então aqui é onde eu configuro as junções em um comando select. Como é que funciona a configuração da junção? Eu tenho que estabelecer duas configurações. A primeira, eu tenho que informar qual que é a tabela que eu estou fazendo a junção, e a segunda é uma expressão lógica que vai ser o meu critério de junção entre os registros. Então eu vou colocar o seguinte: eu vou trazer todos os endereços que possuem clientes. Nesse caso, eu vou fazer aquela junção que é a inner join. Então eu tenho que começar o comando especificando qual que é o tipo de junção que eu vou trabalhar. Vou colocar o nome da tabela que eu vou fazer a junção. Então inner join cliente. E eu vou utilizar a cláusula on, que serve para estabelecer esse critério de ordenação. Então tem que falar que os registros da tabela cliente que possuem o endereço ID igual ao ID na tabela endereço correspondem. Se eu fizer isso daqui, meu comando ainda não vai estar certo. Vou tentar executar. Eu estou com erro de ambiguidade, porque na tabela endereço e na tabela cliente eu tenho essa coluna ID. Então, como que esse comando vai ser interpretado? Essa ambiguidade aqui tem que ser resolvida. Como que eu faço para resolver? Eu posso colocar o nome da tabela antes do campo. Então aqui eu vou comparar a coluna ID da tabela endereço com a coluna endereço ID da tabela cliente. Se eu rodar dessa forma, ainda vai dar erro, porque essa coluna aqui está com ambiguidade. Então eu tenho que prestar atenção em todas as colunas que são referenciadas no comando, se existem ou não ambiguidade. Aqui eu quero mostrar o ID do endereço. Agora eu consigo mostrar minha consulta. Para ficar mais fácil de conferir, eu vou ordenar pelo código do endereço e pelo nome do cliente como um critério de desempate. Então aqui eu tenho todos os endereços que possuem clientes. Então nessa consulta eu estou retornando o ID, o CEP do endereço e o nome do cliente que mora nesses respectivos endereços. Eu já analisei essa base de dados e eu vi que o endereço de código 7 não possui nenhum cliente pertencendo a ele. Eu vou até abrir essa tabela com a restrição, só para vocês verem o que eu disse agora. Então select asterisco from endereço where id igual a 7. Então perceba, esse endereço existe. Esse endereço de código 7 ele existe na tabela endereço, mas ele não foi mostrado aqui. Então, se vermos novamente o diagrama referente ao inner join, eu só estou trazendo registros que possuem a intersecção na junção. Vamos testar o left join? Lembrando, a tabela que consta no from seria a tabela A do diagrama, e as que eu faço a junção são a tabela B. Então, o left join vai trazer todos os endereços, independente se tem ou não cliente. Aqui eu já tenho o endereço com código 7 e o nome do cliente está com valor nulo. Então isso é natural. É um endereço que ainda não tem cliente ocupado. Vamos melhorar a sintaxe desse comando. Eu posso usar um esquema que é chamado de apelido ou alias. Isso seria o quê? Eu posso dar um apelido para algumas estruturas durante a consulta. Então eu vou chamar o endereço de E. Eu vou chamar o cliente de C. Isso serve para a gente diminuir a quantidade de texto no nosso comando. Então, onde eu referir por endereço, eu posso usar E ponto e cliente C ponto. Então, aqui eu tenho um comando menos volumoso. Se eu executar, ele tem o mesmo resultado impactado. Então, aqui eu posso mostrar para vocês também que o comando where pode ser aplicado. Então posso fazer uma condição, vou trazer esses resultados, mas eu só quero exibir essa informação para os clientes cujo nome começa com a letra R.
Então só estou exibindo essa consulta seguindo esse critério aqui, estabelecido no where. Então o uso do join não impacta o uso das demais cláusulas. Eu estou livre aí para fazer tudo conforme seja a minha necessidade. Outra coisa que é importante ser apresentada é que as junções podem ser feitas em várias tabelas, eu não tenho nenhuma restrição quanto a isso. Eu vou montar uma nova consulta que vai mostrar as seguintes informações. Vamos acompanhar aqui no diagrama. Eu quero trazer o nome do banco, o número das agências de cada banco e o número das contas pertencentes a essas agências, tudo na mesma consulta. Então perceba que eu tenho informação que está na tabela banco, na tabela agência e na tabela conta. Como é que ficaria esse comando? Primeiro eu tenho que definir um ponto de partida. Eu acho interessante utilizar a estratégia sempre da informação macro para a informação mais detalhada. A informação macro seria o quê? A tabela banco. Ainda vou deixar com asterisco. Select asterisco from banco. Vou chamar de B, o meu banco. Então agora eu tenho que fazer o quê? A junção com a tabela agência. Vou fazer inner join, porque eu quero restringir apenas as agências que tenham algum banco relacionado. Inner join, agência, vou chamar de A, onde B.id é igual a banco ID. Aqui já vou exibir o nome do banco e o número da agência. Executando, já consigo ter algo significativo. Então, na medida em que eu for montando um comando que é mais complexo, eu posso fazê-lo em etapas. Agora eu quero mostrar para cada agência qual o número das contas que pertence a ela. Aqui eu posso fazer um outro join. Então esse foi o nosso primeiro join. Na próxima linha vou começar um segundo join. Aqui vou fazer um join com a tabela conta. Vou chamar ela de C, onde C.agência ID é igual a .id. Então eu estou amarrando esses registros em cascata. Eu amarrei as contas pelo código da agência e eu amarrei as agências pelo código do banco. E aqui eu vou exibir o número da conta. Então aqui nesse resultado eu tenho o quê? O nome do banco, o número da agência e o número da conta. Vamos melhorar essa consulta. Eu vou ordenar o resultado pelo nome do banco. Então vai b.nome. E vou ordenar depois pelo número da agência e depois pelo número das contas de uma determinada agência. Executando, eu vejo esse primeiro banco aqui, eu tenho essas agências e essas contas referentes a tais agências. Então, se a gente vê de olho mesmo, eu percebo que esse banco tem quantas agências? Tenho duas. Eu tenho essa aqui, 4567, eu tenho a segunda, que é a 5902. E eu sei que essa conta 22318 pertence à agência 4567. Então, consigo interpretar o resultado da consulta nessa forma. Perceba que o cabeçalho aqui da consulta ficou com o nome das colunas ambíguas. Se eu quiser dar um significado melhor para esse cabeçalho, eu posso usar esse mesmo esquema de apelido para as colunas também. Então aqui eu vou chamar de agência e aqui eu vou chamar de conta. Executando, perceba que o cabeçalho aqui na consulta vai mudar também. Assim eu sou livre para estabelecer essa regra de exibição. Vamos melhorar ainda mais o nosso exemplo. Eu quero mostrar o CEP de cada agência. Voltando aqui no diagrama, onde é que está a informação do CEP? Ela está na tabela endereço. Então eu vou ter que fazer uma junção de agência com endereço. Vou configurar mais outra junção. Inner join, endereço, vou chamar de E. Qual que é a regra da junção?
onde o endereço .id vai ser igual a agência.endereço.id. E o CEP eu vou exibir antes do número da agência. Executando, eu tenho aqui o resultado dessa consulta apresentando de maneira correta. Então, para a gente trabalhar com as junções, é imprescindível que nós tenhamos conhecimento do modelo de dados que estamos trabalhando. Por quê? As junções são realizadas sempre com comparações de chave estrangeira com chave primária. Não é muito comum tabelas que não possuem esse tipo de vínculo serem usadas nas junções. Então, com isso, nosso comando select já começa a ganhar mais corpo e você já consegue perceber o poder de uma consulta que pode ser realizada em um banco de dados. Pense sempre assim: qual o trabalho que eu teria que fazer para fazer esse mesmo tipo de consulta usando apenas o select simples sem junções e uma linguagem de programação como um aparato lógico para isso? Eu teria que fazer um algoritmo bastante extenso para já ter esse tipo de retorno. Então, nós já temos alguns atalhos que podem ser feitos a partir de consultas bem configuradas. Beleza? Então é isso. Um grande abraço.